Ouvinte Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. E claro, se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas simultâneas dessa podosfera, como vocês passaram mais essa semana? Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan. Tô aí, firme e forte. Não sei se tão forte, mas firme. Totalmente drogado. Mais ou menos, foi muito boa não, esperava mais. Tô chapado até agora com essa porcaria. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem tá cansado depois de falar por mais de 20 horas. Se você acredita em reptilianos, cromoterapia, banho de ervas e que o Bolsa e a Micash não estão com medo de serem presos, esse é seu podcast, hein? Para mim, é um privilégio total de apresentar a la estrella de este programa. Eu sou Chu, a sua futriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Que semana, hein, ouvinte estrelinha? Vontade de chorar e morrer. Se por um lado temos o pessoal governista basicamente prendendo a respiração na guarda da reforma ministerial, por outro temos bolsominions de cu na mão por conta da micareta de depoimentos simultâneos que aconteceu essa semana na PF, envolvendo o quê? O caso das joias. Não, por favor, não! E como o Lula disse que... Agora em setembro vai entrar o grosso. Vamos direto para as nossas energias da semana pro governo federal, porque esse mês promete, hein? Vamos puxar nosso oráculo da Car. Verde escuro, energia do medo rondando a primeira semana de setembro. É você, Satanás. Esse recado veio direto pro Zé Múcio. Tô apaixonado por você, Zé Múcio. O general paisano de Dom Lula III, como diriam os meninos do Medo e Delírio em Brasília, aliás. Beijos, Cristiano, seu lixo. Pedro Daltro, eu te amo. Semana tensa por conta do feriado do 7 de setembro, que foi muito que veio aqui na cabeça. Para de ser doida. Atenção redobrada pro pessoal que inspira cuidados, né? Que ainda estão espalhados aí pelo país querendo confusão nesse feriado, tá certo? Reforço total na segurança. Está vindo aqui 100% intuído, tá, ouvinte estrelinha? Mentirosa! Vamos puxar nosso orexão. Irocô, orixá raríssimo conectado à árvore sagrada Irocô do Candomblé. Semana de proteção e fortaleza espiritual pro governo federal e o presidente, mas principalmente para movimentos sociais progressistas que querem abrir um canal mais amplo de comunicação. E ó, a espiritualidade aconselha o governo fortemente a realizar essa abertura. Estamos falando de energias fortes de resistência e luta por crenças e valores. Essa carta também traz a mensagem de que é hora de buscar orientação espiritual e sabedoria ancestral. E mais, o recado veio direto intuído para ele, sim, do Lula III. Fala, Lula! Lula. Presidente, esse é o momento ideal para se aprofundar na sua espiritualidade e buscar respostas profundas para questões terrenas que o cercam. Vamos puxar nossa zodíaco. Sagitário, nosso fogo volta na semana de estreia de setembro, já trazendo aquela energia que vocês conhecem de justiça, aventura e investigação. Ou seja, semana de expansão de investigação em casos polêmicos que estão em andamento em polícias e judiciário. Temos aqui o prenúncio de alguma operação surpresinha importante, Temos aqui, então, pelo visto, um café da manhã com a PF que pode abalar até mesmo o roteirista drogado desse país de expiação, ouvinte estrelinha. Foda-se. O recado intuído vem pra PF mesmo, que pode ter uma semana de destaque e elogios por retirar véus de mistérios que ainda não foram revelados à opinião pública. Passada, gente. Tá passada? Energias disponíveis lidas, então vamos aos assuntos de hoje.
hoje, nosso Brasileiros. No episódio de hoje, o futuro de Zanin. O primeiro nome indicado por Lula já deixou muita gente de nariz torcido, com decisões monocráticas impopulares e votos mais impopulares ainda. Apesar de que ele deu uma salvadinha de reputação aí, recentemente construída entre progressistas, com o voto contra o marco temporal. Agora, nossos oráculos nos mostram o real perfil de Zanin e o que esperar do primeiro indicado do presidente ao STF. A próxima indicação de Lula. Dom Lula III tem mais um nome para indicar após a saída de Rosa Weber. E a pressão por uma mulher preta progressista tá batendo na bunda do presidente. Queremos saber dos nossos oráculos o perfil dessa próxima indicação e, quem sabe, confirmar se teremos mesmo uma mulher nesse cargo. Fica por aí. A trama se complica. Depois da micareta de 8 depoimentos simultâneos na PF no caso das joias e mais de 20 horas totais de Mauro Cid falando feito uma matraca, o ouvinte Estrelinha tá doido pra saber quais energias regem os próximos passos dessa investigação. Será que vai ter bom dia na PF pro Nelson Piquet? Vamos ver se os nossos oráculos nos dão mais pistas. Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio 60! Chegou já com os 2 pés, porque, né? Agora em setembro vai entrar o grosso. E nada melhor do que a gente já começar avisando. Vai ter agenda de leitura particular em setembro, sim. Então, se você quer a sua consulta comigo, fica de olho lá nas nossas redes sociais. Agora, se você quer se consultar com o ministro Cristiano Zanin sobre algum assunto, saiba que ele não é uma esfinge só pra você, ouvinte Estrelinha. Várias pessoas estão só o meme do John Travolta depois que o ex-advogado de Lula assumiu a sua toguinha no STF. Caso o ouvinte Estrelinha esteja pensando que a primeira decisão monocrática dele foi algo extremamente divulgado, saiba que não só voou longe do radar da imprensa, como foi algo que já deixa a galera meio gelada e coçando a cabeça. A curiosidade pra você, a primeira decisão monocrática dele foi a concessão de um habeas corpus de ofício para restabelecer uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, TJRN, que havia declarado aí a extinção da punibilidade de um homem e uma mulher acusados de estelionato. A primeira semana com certeza deixou Zanin esgotado. Eu tô exausta! Foram 33 decisões monocráticas no total, abordando uma variedade de questões. Isso inclui casos envolvendo a extradição de um cidadão chileno e uma condenação por tráfico de drogas. Ele começa com o HC que eu acabei de contar e já no dia seguinte encaminha uma queixa contra o Naro, ele mesmo, apresentado em 2018 ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre por uma série de declarações polêmicas durante um comício. E eu sou capaz de dizer, ouvinte Estrelinha, deve ser aquele de vamos metralhar a petralhada do Acre, né? Um negócio assim. Cala a boca, não perguntei nada. Além disso, Zanin reverteu uma cobrança de juro de mora em um caso de expedição de precatórios e arquivou um processo de extradição de um chileno acusado de feminicídio após a autorização prévia do STF e a entrega do estrangeiro às autoridades. A maioria dos casos foi de HC, com apenas um deles sendo aceito, enquanto os outros foram rejeitados por motivos técnicos ou de competência do STF. Você é o bichão mesmo, hein? Em menos de um mês, como ministro do STF, o Zanin tem polemizado bastante com votos que desagradam os iludidos, que acharam que ele era super de esquerda, né? Deu errado. Depois de se posicionar contra a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, Amiga, não tem como te defender. os progressistas seguraram na mão de Deus no voto do marco temporal, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Além disso, Zanin também votou contra a tipificação de homofobia e transfobia como crime de injúria racial. Vai tomar no cu, cara. Rejeitou aplicar o princípio da insignificância em um caso de furto. Que porra é essa, marreco? E desempatou um julgamento reconhecendo que as guardas municipais integram os órgãos de segurança pública. Tudo isso tem gerado críticas, principalmente da esquerda. No entanto, ministros do STF têm defendido a liberdade de posicionamento de um juiz, destacando que Zanin
sempre teve um perfil conservador. Pessoas alopradas. O que não é surpreendente para aqueles que o conhecem de longa data. A polêmica em torno dos seus votos pode influenciar a próxima indicação de Lula lá no STF, mas a gente só vai falar disso no próximo bloco. Depois das decepções da esquerda com Zanin, teve ouvinte estrelinha querendo saber o que podemos esperar dele daqui pra frente, já que, a depender do assunto, temos um grande ponto de interrogação para as próximas pautas do Supremo e tem muito mais assuntos polêmicos pra cair no colo do homem. Pra isso, a gente vai usar o oráculo das bruxas literárias pra gente entender o que mais a gente pode esperar de Zanin nos assuntos mais polêmicos. Será que ele vai formar o trenzinho conservador com Nunes Marques e André Mendonça? Que tristeza. Vamos embaralhar as cartas. Saiu aqui Sandra Cisneros, a Enguia e Mirabai. A carta da Sandra Cisneros representa um período de passado recente em que Zanin estava explorando aí sua voz criativa e procurando identidade nas primeiras semanas de Supremo. Assim como Sandra Cisneros é conhecida por suas obras que exploram temas de identidade e cultura, Zanin estava imerso aí numa jornada de descobrir quem ele é e como sua voz se encaixa dentro da Suprema Corte. A Enguia diz aqui pra gente que o Zanin sentiu a porrada que andou tomando da opinião pública em relação a algumas decisões polêmicas e ao juízo de valor que muita gente vem fazendo em torno da competência ou do seu conservadorismo. Ele não gostou de saber que seus posicionamentos têm sido relacionados aos dois nomes indicados por ele, o jegue inelegível. Por isso, Zanin anda num momento de reflexão mais profunda, buscando um autoconhecimento e uma forma menos fria de exposição de seus votos. E a carta de Mirabai indica um período em que Zanin tentará sair um pouco da linha de tiro da opinião pública, mas principalmente com o objetivo de se distanciar dos amiguinhos Mendonça e Marques, porque ele não tá confortável com a peixa que recebeu nas últimas semanas. Galvão, quer dizer, o estrelinha. O Zanin sentiu e não quer ser visto como um conservador de cabresto, e acho que a gente já pode perceber essa sutil mudança pelo voto contra o marco temporal essa semana. Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Que foi um tiquinho mais sensível e buscou estabelecer logo no começo sua fidelidade à Carta Magna brasileira. Vamos ver quanto tempo dura e quantas personalidades jurídicas se escondem dentro do novato no STF. A próxima indicação de Lula. Pois muito que bem, ouvinte estrelinha, direto ao assunto. Após profundo descontentamento de alas progressistas, em especial das mulheres, um grupo de organizações do movimento negro brasileiro lançou um site chamado ministranegra.no.stf.com.br para pressionar o Dom Lula III a indicar uma mulher preta para a próxima vaga ao Supremo, que será aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. Esse grupo argumenta que é de extrema importância a representatividade étnica na Suprema Corte e evitar a nomeação de mais um ministro conservador, como foi o caso de Zanin. O site permite que o público envie e-mails a Lula pedindo essa nomeação e destaca a escassa presença de pessoas pretas e mulheres na história do STF. De acordo com as estatísticas no site, dos 171 ministros que passaram por lá, apenas 3 eram homens pretos e 3 eram mulheres brancas. O movimento enfatiza a importância de se ter uma ministra negra progressista no Supremo, não apenas para a representação das pessoas nas esferas de poder, mas também para promover mudanças estruturais na aplicação da justiça no país. Eu acho que é fundamental porque uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, pessoa negra no Supremo Tribunal Federal, vai ser de importância fundamental, central, para que a gente comece a discutir a democratização do espaço de poder. Essa pressão continua por todo o campo progressista, mas ao que parece, Lula está na dúvida entre 2 homens. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Um deles seria Bruno Dantas e o outro, neste momento, dizem as fofocas, seria Flávio Dino. Querida, cheguei! Ministro, e agora voltou essa história de que o senhor pode ir pro Supremo. Você acha que eu tô com cara de ministro supremo? Eu não sei, você vai me contar. Eu sempre teve. O senhor que conversa com o presidente Lula toda hora, o que o presidente Lula falou? O senhor é o próximo? Ele sempre teve cara de ministro supremo, não é agora não. Sempre teve cara de ministro supremo. Forte, né?
né? Andréia, na verdade, assim, primeiro, é uma honra. Eu tenho uma dedicação à área jurídica, nunca deixei de ter. Lição do meu pai, nunca esqueça a sua profissão, entre da política, mas continue com a sua profissão. Ser lembrado é uma honra, mas eu sempre soube que não existe candidatura nem campanha para ser ministro supremo. Então eu não sou candidato, estou focado na minha missão e não faço campanha. Se o presidente da República um dia propuser o debate, aí eu vou pensar. Até hoje, ele nunca tocou no assunto comigo, nem de perto, nem de longe, nem insinuou, nem nada. Não falou então, nem o Supremo? Nada. E o problema não existe. Portanto, objetivamente, eu sou muito prático e focado no Ministério da Justiça. Lá no episódio 36, a gente fez uma previsão que, ao que parece, foi acertada. Zanin tomou decisões com nenhum romance, personalidade pragmática e coração gelado. Pra ouvir mais sobre essa previsão, corre lá nesse episódio, tá bom? Hoje a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos traçar um perfil da próxima indicação de Lula ao STF usando o oráculo da sabedoria. Vamos lá então? Vamos embaralhar as cartas. Temos na mesa as cartas do conhecimento profundo, feliz e hora de partir. Eu vi estrelinha. Olha, não estão deixando a gente sonhar. O conhecimento profundo denota que esse nome sempre esteve em profunda sintonia com a própria intuição e sabedoria interior. É alguém que se conhece, tem uma enorme conexão com um constante aprendizado. E é uma pessoa que destila seu conhecimento sem titubear nem por um minuto. Caralho, o maluco é brabo. Essa indicação já ajudou o presidente a tomar decisões sábias e a navegar por desafios com confiança e determinação em momentos muito difíceis. É uma pessoa muito autêntica da qual estamos falando, hein, ouvinte estrelinha? Será mesmo? A carta feliz mostra que essa pessoa está num momento de plenitude e realização na vida. Eu tô me sentindo menino. Já chegou no seu ápice e não tinha pretensão de estar na Suprema Corte. Ou seja, é alguém que será meio que pego ou pega de surpresa. A carta da hora de partir tá me sugerindo aqui que é alguém que já compõe o governo Lula e que deixará uma imensa lacuna em seu cargo, mas que parte pro STF em busca de experiências novas e ainda mais conhecimento. E estamos falando de alguém que realmente só pode parar na Suprema Corte depois de todo o seu trabalho ao longo dos anos. Ouvinte estrelinha, essa leitura não me trouxe energias femininas, tá? E isso eu preciso falar, infelizmente. Infelizmente. Temos alguma vibe feminina ali na carta do conhecimento profundo, mas honestamente eu não acredito que o Lula mude de ideia, nem mesmo sob pressão. Tem toda a pinta de um homem e pelo perfil vocês já sabem quem é o favorito, não sabem? Mas não custa tentar. Pra quem é em favor de uma mulher preta no STF, acessa lá o site ministranegra.stf.com.br. A trama se complica. Ouvinte estrelinha, a gente vai encerrar o episódio de hoje do jeito que vocês gostam, com fofoca. Fofoqueira! Parece até brincadeira, mas os advogados aí do Inelegível e da Miqueche pediram agora, no final da semana, acesso imediato aos depoimentos prestados na PF no caso das joias. As joias pertencem a mim! E isso aconteceu justamente depois dos dois espertinhos ficarem em silêncio naquela micareta de depoimentos da semana, em que 8 envolvidos, incluso o Cid, foram ouvidos pela duas letras, né? Lá nessas regras do Código de Processo Penal, há certas situações. Por exemplo, quando os crimes são cometidos pelo mesmo grupo de pessoas, quando a apuração de um crime influencia na apuração do outro. Então é isso que o Supremo tem feito, a bem da verdade, desde o ano passado, e isso levou a que a Polícia Federal tivesse a determinação para colher esses depoimentos. Agora, evidentemente, o silêncio é um direito. É um direito, as pessoas podem invocar este direito. Caberá ao Judiciário, posteriormente, à luz do artigo 198 do Código de Processo Penal, interpretar o silêncio. Mas isso é uma outra fase que não cabe à Polícia Federal. De acordo com a defesa do casal Mambeiro, o caso deveria ser tratado na primeira instância e não no STF. Cláudia, senta lá. Sob a égide dele. Cachorro do Supremo. A defesa tá se achando espertona, mas a essa altura, o Cid e até o ACF já responderam a perguntas e o fato ou fake da PF foi feito em tempo real. Sidão, o Mauro, já prestou mais de 20 horas de depoimento nessa história. É pra glorificar de pé!
alegre! Fora os telefones e os 17 mil e-mails que não jogaram na lixeira e que estão nas mãos da PF. Seu burro! Então, eu acho que a estratégia desse casal malandrinho tá meio furada, né, ouvinte Estrelinha? Eu considero todos eles muito tolos. Por quê? Porque não são inteligentes. A trama vai se complicando cada vez mais, porque agora parece que o Sidão tá negociando mesmo algum tipo de delação premiada. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. E você ouviu primeiro aqui, meus amor, no Astro Brasilis. Acertou, miserável. Na nossa última previsão sobre esse caso, a gente deu algumas dicas aí pro Xandão, pra PF e pro Flávio Dino. Mas acho que tá na hora da gente dar mais uma olhadinha aí nos próximos passos do karma que o Jair já tá pagando. Pra isso, obviamente, vamos usar as cartas do karma. Super apropriado pro nosso último assunto, né? Nossa primeira pergunta. Dizem que o Sidão matou tudo no peito e assumiu os crimes sozinho, sem acusar o Bolsonaro. Mas o advogado dele já deu versões conflitantes e foi desmentido na lata pelo repórter da Veja. Deixa de ser mentirosa, bicha! Que soltou os áudios da entrevista que ele concedeu e culminou naquela capa do Sidão delatando, lembra? Mas e aí, afinal, o Sidão botou no rabo do Bolsonaro ou não? Vamos embaralhar as cartas pra descobrir. Caralho, 20 estrelinha! Temos as cartas em Câncer, Marte e na casa 1. Numa boa, esse advogado tá com jeito de estar no movimento de blindagem pública do Sidão. É verdade, quer dizer, às vezes não. Os depoimentos de Cid vieram de uma espécie de intuição protetora e influências relacionadas à história da família. É meio que uma forma de salvar o nome e isso tá bem representado pelo signo de Câncer. Tem raiva de Câncer, tem bronca de Câncer, tem mágoa de Câncer. A carta em Marte, representando muito presente de Cid, tá dizendo que ele foi desafiado a energizar suas ações e confrontar desafios com determinação e força, representados pela energia do planeta guerreiro Marte. Isso indica que ele tá no momento de ação e enfrentamento. Para isso, ele precisa ser proativo para lidar com a situação em que ele mesmo se colocou. Por fim, no futuro na casa 1, Cid tenta projetar sua identidade de maneira independente, tomando iniciativa por conta própria de se salvar da puta confusão do caralho em que ele se meteu. Foda-se. Agora, vem cá. Quais serão os próximos acontecimentos relacionados ao caso das joias? Será que a PF descobriu mais alguma coisa? Vamos embaralhar as cartas. Saíram cartas em Libra, Nó do Sul e Casa 7. Vamos lá, ouvinte estrelinha. A carta em Libra tá me dizendo que a PF tomou decisões fundamentadas na busca por cooperação. E isso pra mim são justamente as horas infinitas do Mauro Cid com eles. E isso é uma característica essencial de Libra, signo da balança, justiça. A justiça é cega? Todas as ações da PF vieram influenciadas por um desejo de justiça e equilíbrio. Agorinha, o Nó do Sul veio lembrar o pessoal envolvido na investigação sobre reconsiderar e refletir sobre padrões passados que deram certo e errado para corrigir quaisquer rumos de linhas de investigação. No fim do jogo, a energia da Casa 7 fala de uma enorme cautela, especialmente na PF. A partir de agora é na base da diplomacia e sim, delação premiada veio aí, hein? Olha ela! A PF pisa em ovos e segue suas linhas de investigação naquele modo que a gente conhece, calada vence. Por fim, queremos saber como andam os ânimos do Jair e de família para essa semana turbulenta. Bora lá, oráculo, abre o coração do bolso pra gente. Vamos embaralhar as cartas. Oh, meu Deus, temos Aquário, Casa 2 e Casa 6. Tadinha, que barra. Gente, Bolsonaro começou a ter a ficha caindo aí de que ele não passa de um bandido trapalhão. Não pedi a tua opinião. Ele começa a ver esse Aquário com ideias excêntricas pra atingir o sucesso, se achando aí um grande E gênio. eu digo mais, não temos prova, tá bem claro. E eu posso cravar que ele vem apelando pra Deus em segredo, tá, ouvinte estrelinha? Nesse exato momento, não passa um Wi-Fi na raba do diabo aí. E existe uma enorme preocupação com os próprios princípios e com questões, adivinha, financeiras. Eu sou um imã do dinheiro. Agora ele tá com medo de escassez de dinheiro. A minha vida aqui é uma desgraça. Aqui na tendência energética de futuro, na Casa 7, temos um Jair pensando num isolamento quase que espiritual, tentando repaginar sua imagem pra alguém que está se restabelecendo emocionalmente, ó.
Aqui também mostra que ele aos poucos tá entendendo que vai receber uma responsabilidade que lhe cabe nessa história toda. Eu ouvi uma prisão, aí eu vim de estrelinha. É mesmo? Pois é. Eu encerro deixando aqui uma reflexão. Se quem cala consente e quem não deve não teme, o que vocês acham que tá rolando aqui? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar aqui comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futrequeiros astrais. Aliás, a gente vai amar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando aí uma energia de troca acessando livepix.gg/astrobrasilis ou no PicPay doando pra astrobrasilis@gmail.com. Beijos a todos nós queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente em todas elas, é @astrobrasilis. Esse podcast usou referências de UOL, Globo News, O Globo, Valor Econômico e os oráculos Karma Cards, Wisdom of the Oracle e The Literary Witches Oracle. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterna nana. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.